quem estiver ouvindo aí a Rebequinha, né? Pensa numa menina animada. Hoje eu ficamos o dia inteiro com ela e é uma bênção poder estar aqui vendo essa criança tão abençoada. Queridos, abra sua Bíblia, por favor. Nós estamos na série de mensagens Curando as Feridas da Alma. E eu vou dizer para você, semana passada Deus nos visitou de uma forma muito poderosa. Uma palavra que veio ao meu coração, começou comigo lá em casa. Eu estou recebendo testemunho dos nossos irmãos que estão me procurando para dizer aquilo que Deus está fazendo na vida deles ou delas. E de uma forma tão singular, ainda você vê, Deus falou conosco semana passada, já está tratando ainda muitas pessoas. No mesmo dia do culto aqui, uma pessoa me procurou, pastora, não é fácil fazer o que está dito a palavra, está dizendo a palavra, mas eu estou disposta a fazer e liberar perdão, de viver uma restauração, e Deus tem feito isso. E eu fico muito feliz, porque quando você vem à casa do Pai, com esse propósito de ouvir a sua palavra, nós cremos que vai ser derramado sobre você a bênção do Senhor, amém? Então abra a sua Bíblia, em continuidade daquilo que nós estamos falando, nós vamos ler lá em Gênesis capítulo 37. Nós falamos sobre José e nós vamos continuar falando sobre ele. E nós cremos que o Espírito Santo de Deus vai trazer muito fortemente ao nosso coração tudo aquilo que nós tratamos na semana passada. Na semana passada nós falamos sobre curando as feridas da alma, falando sobre alguns sinais da alma ferida, né? Sobre o aborto da família no coração que José teve. No segundo sinal da alma ferida de José, falamos sobre o uso de máscaras. Depois falamos do terceiro sinal desta ferida, a reação agressiva de José. A quarta foi a vida presa ao passado. A quinta foi a desconfiança das pessoas. E a sexta, fugir do problema. E aí nós tratamos sobre este assunto, não sei se você lembra disso, mas não tem problema. Se você não lembrar, já faz aquilo que muitos irmãos fazem, né? Termina aqui o culto, já perguntam se a mensagem já está na rede da igreja, na igreja MVPM, e ali você pode assistir as nossas mensagens. Não faça só o seguinte, não só pegue a mensagem, mas se inscreva ali, também esteja ali compartilhando essa palavra para o teu coração. Antes que comecemos, eu quero orar com você. Pai de amor, nós cremos na sua presença, já temos sentido o toque do teu Espírito Santo sobre nós aqui neste lugar. Queremos dizer que és bem-vindo aqui nesta noite. Nós como igreja estamos reunidos porque queremos ser curados. Queremos sair daqui renovados, restaurados. Fala conosco, Senhor, através da vida de José, mais um pouco, Senhor. E nos ensine, Senhor Jesus Cristo, como devemos viver o verdadeiro cristianismo diante da sua presença. E diante daqueles que estão à nossa volta. Queremos ser saudáveis emocionalmente, espiritualmente. Tu tens interesse, Senhor, no nosso físico, no nosso corpo e no nosso espírito. E a sua palavra tem nos ensinado que devemos estar irrepreensíveis diante da sua presença. Por isso, Senhor, que nós possamos nos santificar em tudo, Senhor, que possamos estar, Senhor Jesus, completamente conservados, irrepreensíveis, íntegros diante de Ti. Que a Tua palavra nos cure nesta noite. Que a Tua palavra nos revele, Senhor, mais e mais o profundo e o escondido do nosso ser. Porque estamos interessados muito, Senhor, em viver, Senhor, a plenitude da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Assim eu oro, assim eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, amém. Então, em Gênesis capítulo 37, versículo 3, nós vamos hoje estar falando, curando as feridas da alma. A nossa temática é através da inteligência emocional e espiritual. Hoje, nós vamos tratar sobre este assunto, curando as feridas da alma, através da inteligência emocional e também da inteligência espiritual. E nós vamos descobrir essa inteligência nesses versículos que vamos ler. Vamos lá em Gênesis capítulo 37, versículo 3, que diz: E Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Nós vamos tratar sobre este menino. José, ele era o mais novo da casa, entre 12 irmãos, ele era o 11º, depois o segundo era Benjamim. E José, ele era, estudando sobre ele, o seu perfil e personalidade, daquilo que eu percebo estudando aqui,
Eu vejo um menino muito autoconfiante, e essa autoconfiança de José, nessa fase que está aí na Bíblia, ele tinha uma alta confiança em excesso. E essa autoconfiança dele, ela era aumentada pelo fato dele ser o filho predileto do seu pai Jacó. Além de ele ter a convicção de que ele era o filho predileto e o favorito dentro desta casa, José também tinha no conhecimento dentro do coração dele, do desejo de Deus para a sua vida. José já tinha sonhos, o Senhor já falava com ele tudo o que ia acontecer, já era um adolescente. E Deus revelando ao coração daquele menino algumas coisas que ia acontecer no futuro. Então, ele tinha essa autoconfiança em excesso, dizendo assim, além de ser eu predileto e o favorito dentro da minha casa, eu também sei o que Deus tem para mim reservado lá na frente. E isso ia gerando no coração dos seus irmãos um sentimento insuportável entre o convívio da família, e fez com que esses irmãos conspirassem contra José. Uma das coisas que eu fui aprendendo através dessa ministração, que esta autoconfiança moldada pela dor e aliada a um conhecimento pessoal de Deus, ele teve que passar, né? Além da autoconfiança, mas no processo da vida de José, o seu aprendizado, ele viveu sendo moldado no meio da dor, porque autoconfiança ele teve, porém ele foi levado escravo pelos seus irmãos ali no Egito, e dentro deste processo de tratamento nas emoções de José, a gente vai vendo que além dele ser moldado pela dor, ele também, essa dor era aliada a um conhecimento pessoal de Deus, e fez com que José sobrevivesse e prosperasse onde a maioria teria falhado. Se eu e você talvez vivêssemos o que José viveu, naquele tempo e naquela circunstância, talvez nós teríamos falhado. Porém, ele tinha autoconfiança, um excesso dela, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, e você também vai ver que ele tinha um conhecimento claro dos propósitos de Deus. É isso que fez com que ele sobrevivesse no meio daquele povo do Egito, um povo completamente fora da sua vida cotidiana. E uma das coisas que o Espírito Santo foi me ensinando através disso, que Deus acrescentou sabedoria à sua confiança, e não só a Jacó, mas Jacó também ganhou a confiança do coração de todos aqueles que o cercavam. Por exemplo, Potifar, o capitão, né, daquele exército, também teve uma confiança plena em José, ele era o guarda do palácio. Também outro que confiou muito em José foi o carcereiro. Depois o rei confiou em José, e depois os seus irmãos lá na frente também tiveram uma confiança em José. José tinha dentro dele uma graça de Deus sobre ele, que fez com que todas essas pessoas que entraram em sua história pudessem olhar para aquele menino e dizer assim, realmente Deus anda com ele e ele prospera. Uma das coisas que eu fui entendendo também, que olha, José ele foi traído, abandonado pela sua família, ele foi exposto a uma tentação sexual, ele foi punido por fazer a coisa certa. Como é que você pode ser punido por fazer a coisa certa? Aí ele foi encarcerado por alguns anos, num período bem complicado, e ainda foi esquecido por aqueles a quem ele ajudou. Aí, de repente, você vê um cenário de um homem que foi traído, abandonado pela família, que teve que correr de uma mulher, né? Considerados para alguns da atualidade que seria, sei lá quem, né? Não gosta de mulher, né? Ou um gay, ou sei lá, outra homossexual, ou ele poderia ser considerado qualquer coisa, menos um homem de verdade, porque homem de verdade tem que encarar. É assim, gente? Não é verdade, né? Para o erro, não. E ali você vê um menino ele era um menino, gente, que se posicionou diante daquela situação. E uma das coisas que a gente percebe, que a sua atitude positiva, se tiver aí, coloca, sua atitude positiva transformou todo o contratempo em avanço. Então eu quero dizer para você que a postura de José
de uma forma positiva, a atitude dele transformou todo este contratempo em avanço. Talvez você e eu, se passarmos por um problema, começa um pouquinho só, talvez a gente não vai avançar. A nossa tendência é o quê? Sempre o quê? Recuar. A nossa tendência no meio dos nossos medos, das nossas dores, dos nossos dilemas, é a gente dizer assim, parei aqui e não mais ando com Deus. Como é que pode eu andar com Deus e fazer tudo que eu estou fazendo e ainda ir para o cárcere, e ainda ser preso, e ainda ser traído, e ainda ser abandonado? E aí você vê uma atitude deste menino tentando viver todos os propósitos de Deus no meio de um contratempo como esse. Isso significa que quem ama o Senhor e que conhece o Senhor e tem intimidade com Deus em meio às maiores dificuldades, a gente sempre vai entender que algo Deus tem o melhor para nós. Se você e eu entendermos isso, nós sairemos daqui vitoriosos. Uma das coisas que isso foi me incentivando a estudar sobre essa temática, ele não passava o tempo dele questionando a Deus. Se você vê a história, pelo menos aqui o que eu tenho dentro da palavra, você não vê um Josué discutindo com Deus. José, eu falei quem? Josué, ô marido, viu? É o marido que soprou, o Espírito Santo também está me ajudando lá atrás. Olha só, você percebe que no caso de José, ele não questiona isso, ele não questiona as ações. E tem muitas vezes na nossa vida que nós começamos a falar, a perguntar os porquês. Por que disso, por que daquilo? Agora, uma das coisas que eu vejo de uma pessoa que tem uma atitude positiva no meio de um contratempo, tentar entender os planos de Deus, não é perguntar por quê, mas fazer o seguinte, já estou no negócio, então o que eu devo fazer? Se eu já estou no problema, o que eu devo fazer agora? É essa a nossa postura diante dos contratempos da vida. Quantos já passaram por contratempo aqui, gente? Quantas pessoas já não passaram por grandes desafios de ter que resolver uma questão e quando você não tem resposta? Mas uma coisa que é muito importante você entender, que Deus estando conosco, tudo fica muito mais fácil. Olha só, quando você estiver enfrentando um contratempo, o primeiro passo para uma atitude semelhante à de José é reconhecer que Deus está com você. Quando José reconheceu que em meio ao contratempo, em meio aos contratempos da vida, ele não estava só e que Deus estava com ele. Não importa as circunstâncias mais adversas e mais difíceis, eu serei um vencedor. Eu vencerei qualquer batalha na minha vida, porque eu reconheço que quem está comigo é o Senhor. E se você tem plena certeza, mesmo no cárcere da vida, se você tem plena certeza no meio de abandono de uma família que Deus está com você, você está em boas mãos. Você está seguro. Nós não cantamos isso? Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Por quê? O salmista diz o seguinte, ó, relevo os meus olhos para onde? Para os montes. Aí ele faz uma pergunta, de onde me virá o quê? Aí ele tem a resposta. Sabe, quando você faz uma pergunta e você mesmo responde, é porque você tem convicção plena daquilo que está dentro de você. O meu socorro vem de quem? Da pastora Renata? Vem do pastor Pio? O meu socorro vem da pastora Raquel? Não, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você tem que ter plena convicção, e José tinha plena convicção disso. Dos pontos fortes que eu vejo dos êxitos de José, ele saiu com o poder da escravidão para governar o Egito. Ele ficou conhecido por sua integridade pessoal, foi um homem de sensibilidade espiritual e preparou uma nação para sobreviver à fome. Este era o ponto positivo dele. Agora ele também tinha pontos fracos. Ele tinha uma fragilidade, uma fraqueza e erros. Sabe qual que era dele? O orgulho juvenil provocou o atrito com os seus irmãos. José, ele era um adolescente
E ele sabia de tudo isso. Eu sou o favorito, eu sou o preferido, eu sou bom, né? Adolescente tem um problema muito sério, né? Se acha, né, gente? Aí ele tinha uma autoconfiança excessiva, porque ele tinha um pai que já era idoso. E todo pai que já é idoso, que tem os seus filhos, que nós chamamos de... Como que é do tacho lá, mãe? Como que é a última criança que é da panela? Como é? Raspa do tacho, né? Tem um pessoal que fala, essa daí é da raspa do tacho. Imagine você, no caso de Jacó, que teve aí seus 12 filhos, e aqueles primeiros filhos, né? Ele não teve tempo para cuidar com tanto carinho, com tanto amor, botar no colo, porque era um filho atrás do outro, vai ter filho também lá longe. E tanto que sustentar essa família de 12 filhos, né? E ainda ter que trabalhar, trazer o sustento, cuidar de todos os seus negócios, não teria tempo para cuidar dos seus filhos maiores. Não é assim? Quem é filho maior sabe do que eu estou falando. Eu lembro de Raquel, eu e Marcos e Raquel, somos os filhos mais velhos. E ali, minha filha, eu me lembro de mamãe com 5 filhos. Gente, era muito engraçado, mamãe. Mamãe, papai sempre no campo missionário, mamãe cuidando da gente, né, educando a gente. Na hora de dar a janta, o almoço, era muito engraçado. As coisas da mamãe eram muito rápidas, ela era muito prática, porque tinha que levar todo mundo para a escola, quase praticamente no mesmo horário. A Nádia era bebê. Pensa no bebê que chorava, gente. Pelo amor de Deus, chorava largado. Né? E assim a gente via, e a mamãe colocava a gente numa filinha, gente, era 5 irmãos, tudo na filinha, né? Os pequeninos da Nádia, que era o Mateus, que era o Rodrigo. Olha eu colocando o Mateus na história, meu filho. O Rodrigo na história, e a mamãe colocava a gente assim na fileira, assim, pegava uma bacia bacana de comida, com arroz, feijão, aquela coisa. E assim ela pegava a colher e colocava na boca. Aí o outro que estava aqui ia para trás. Aí era assim, minha filha, aí era um negócio, era uma agilidade, gente, eu nunca vi igual. E não é, mamãe? Produção de fábrica mesmo. Negócio ali é rápido e tal. No banho, gente, era uma coisa. E mamãe, ela não tinha aquele tempo para cuidar que eu digo assim, no tocante a ver. Não tinha tempo. Era um que se sujava, ela tinha que lavar. A gente via isso. Quando o papai chegava de viagem, era o único tempo que nós tínhamos, né, mãe? Que o papai sentava. Mas o papai também chegava mais cansado do que não sei o quê. Mais cansado que arroz terceiro, tinha que trazer dinheiro para casa. Viajava praticamente quase 30 dias, né, mãe? Aí voltava, trazia comida, ficava um pouquinho conosco e voltava a fazer missões. E mamãe ficava aqui. Imagine isso. E a gente, né, um queria beijo, outro queria abraço. Imagine minha mãe, gente. Era muito engraçado, né, mamãe? Mamãe. E a mamãe dizia assim para nós, assim, quando a gente aprontava. Quem nunca, né, gente? Quem nunca? Quem tem irmãos aqui, 5 irmãos aqui, quem é família de 5 irmãos? Você sabe o que eu estou falando, misericórdia, a casa pega fogo. E é uma alegria na casa, gente. E a mamãe tinha uma tática conosco, quando a gente aprontava, ela falava assim, vem aqui, filhinha, que a mamãe vai te dar um beijinho. E aí, uma vez, a gente pensa num culto, Roy, que o papai pregando, aquele culto lotado, o Mateus, o Rodrigo lá atrás, aquele inferno espiritual. Daqui a pouco os pastores iam lá expulsar. Gente, aquela coisa, e a mamãe controlando todo mundo, pelo amor de Deus e tal. E o papai pregando e tal. De repente, a mãe, Marcos, em nome de Jesus. Ó, Marcos, veja aí em Santa Catarina. Marcos, e tal, e correndo, aquela coisa, né, mãe? De repente, ela olhou para o Marcos e falou assim, Marcos, vem aqui que eu vou te dar um beijinho. A gente sabia que o beijinho da mãe, minha filha, era um beliscão, gente. Era um croque, era qualquer coisa. Mas esse menino entrou debaixo dos bancos da igreja, foi arrastando até chegar no púlpito. Aí chegou no púlpito, abraçou a perna do pai e gritou, pai, ela quer me dar um beijinho. E era muito engraçado, porque quando a irmã viu essa cena, ela falou, nossa, irmã, você era tão carinhosa com seus filhos. Mas nós sabíamos o que era isso. Quem tem muito irmão sabe das necessidades. E eu fico imaginando Jacó, já velho, já com um adolescente, José, tendo todo o tempo do mundo para se divertir com ele. Os mais velhos não tiveram esse privilégio. No caso de José, ele ficou folgado. Pensa, não tem uns filhos de finalzinho, né, esses filhinhos mais jovinhos, mas bicho folgado, né? Que ganha um presente, passa na sua cara. Ó, eu ganhei. Eu vou passar com o pai, vou passear, você não vai, fica aí. Então a gente vê como que dentro da família existem os seus desafios. E no caso de José, não foi diferente. E isso foi gerando dentro dele essa autoconfiança. E uma coisa que eu quero dizer para você, que nós temos que entender, pais, que
Muitas vezes nós trazemos grandes problemas para dentro da nossa casa. E o primeiro ponto dessa mensagem que eu quero dizer com você, a respeito disso, é lidando com os problemas. Então, dentro desse primeiro ponto de lidando com os problemas, leia comigo o que está escrito em Gênesis capítulo 37, versículo 4. Se você pode, eu quero que você leia comigo bem alto, assim, porque tem gente ouvindo você aí no mundo inteiro. Em nome de Jesus, amém? Não é só aqui no 300 pessoas, não, gente. É mundo inteiro, hein? Eu sou da fé. Vamos lá. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele. Já começa um problema aí. Os seus irmãos já percebeu que Jacó amava mais José do que os outros irmãos. E uma das coisas que eu vejo, como são causados os problemas. Uma coisa que eu coloquei aí, que eu acho importante, você que tem o hábito de anotar, que em geral, os problemas, eles são construídos. Eles não acontecem simplesmente. Está aí, por favor. Olha só, os problemas, eles são construídos, eles não acontecem simplesmente. Agora, estatisticamente, isso é real. Olha só uma das coisas importantes para você entender, como pai, como filho, enfim, que estamos aqui ouvindo a palavra. Somente 14% dos problemas são acidentes de percurso. E 86% dos problemas é que nós que criamos. Você concorda ou você discorda? Muito dos problemas que causam nas nossas emoções deficiências e desequilíbrio tem a ver com essa porcentagem. 14% é acidente de percurso. Quando você der uma desculpinha aí com os seus problemas, você fala assim, ih, minha filha, é acidente de percurso. Você só tem 14%. Mas 86% é você e eu que causamos o problema. E aí onde você precisamos entender, porque muitas vezes as lutas batem dentro da nossa vida, problemas vêm contra nós, no meio dessas circunstâncias, que faz com que a gente se perca no meio da jornada. Veja bem, José, aos seus 17 anos, ele recebe uma túnica do pai. Quantos anos ele tinha, gente? 17 anos. Ele recebe uma túnica e não uma simples túnica. Uma túnica do tipo de realeza, mangas longas, compridas, coloridas. Naquele tempo também os homens e também as mulheres usavam túnicas. Eles tinham por hábito de usar as suas túnicas, cada um com o seu estilo, mas era apenas uma cor. E essa túnica normal, simples daquela época, era para cobri-los, era para carregar presentes ou pertences, era enrolar o bebê, por exemplo. Eu tenho uma túnica aqui, então vou enrolar o meu bebê. Outra coisa era para servir de assento. Aquelas túnicas também comuns era seguro de um empréstimo. Então, no caso de José, olha como começa o problema a acontecer. O pai constrói ou costura uma túnica colorida, tipo de realeza. O que significa isso? Que esta túnica de realeza significava poder de autoridade. E diante dos seus irmãos mais velhos, aqueles irmãos começam a perceber que não só havia favoritismo, agora tinha questão de posição de governo. Um menino de 17 anos ia governar o mais velho. Você já imaginou isso, gente? Imagine você dentro da sua casa com seus irmãos. Você é o primogênito e sabe que você será o responsável pela casa. Aí vem o de 14 anos, recebe do pai a autoridade de governo. Ali o pai estava colocando uma posição de favoritismo diante dos filhos entre os irmãos. E aí eu começo a perceber que José, ele era também o filho de Raquel. Raquel foi a esposa que Jacó amava. Jacó trabalhou quanto tempo para casar com aquela mulher? 14 anos. Então já havia uma declaração de Jacó, de preferência por José, porque Jacó amava Raquel mais do que Lia. E aqueles filhos de Lia
percebiam não digo a rejeição, de uma forma, é uma rejeição. Um afastamento, um sentimento, olha só, você é só para procriar. E você, Raquel, é para eu amar. Olha só, gente. Veja bem a situação em família, que muitas vezes nós pais, eu quero que você atente para isso. Que nós pais colocamos na vida, mas pastor, eu só tenho filho único. Nós podemos trazer grandes problemas também com relação a isso. Fazer com que o filho seja mais favorito até que a esposa. Não tem isso, gente. O pai ama mais o filho do que a esposa, ou a esposa ama mais o filho do que o marido. Sendo que, eu vou dizer uma coisa para você, casal. Nós casamos, ficamos solteiros, né, gente? Casamos, começamos sozinhos e vamos terminar o quê? Sozinho, minha filha. Entre nós dois mesmo. Todo mundo vai embora, gente. Vai voar. Vai voar. Você cuida e mima. Não mima o marido, não mima a esposa. Aí o filho vai arrumar um bonitinho, uma bonitinha. Você ainda vai ter que fazer uma festa para ela, de despedida. Não é assim, gente? Pelo amor de Deus, gente. Além de você parir, sofrer, educar, vem alguém, entra na sua família. Não é assim? Eu tenho uma filha que casou, eu sei que é. Entra na sua família e ainda você tem que fazer uma festa para mandar embora. O certo, minha filha, que traz dinheiro para nós, né? Mas não é assim. Aí você percebe que no meio desse sentimento nós começamos a trazer problemas e trazer sérios problemas dentro do relacionamento do lar. Aí nós vamos começando a entender por que os irmãos quiseram José, tira ele daqui. Não tem uma palavrinha que diz, um ditado que diz que aquilo que os olhos não vê, o coração não sente? Tira ele daqui, minha filha, que a gente não vai ter problema. Aliás, arrumaram outros problemas. E uma coisa que eu vejo que nós precisamos entender que o favoritismo, está escrito aí, o favoritismo pode ser inevitável, mas seus efeitos divisores têm de ser minimizados. Você concorda comigo? É natural, muito natural, que no meio de 5 irmãos o pai vai ter uma certa afinidade. Eu tinha muita afinidade com o papai, gente, desde os meus 6 anos de idade, andando com ele, quem sabe da minha história. Viajando com o papai, estando com ele o tempo todo. Não é, Raquel? Aí papai, para ter mais os mais velhos mais perto, levava os 3 para viajar, não era assim? Aí papai levava os 3, mas consequentemente eu estava muito próxima a ele. Tão amigo meu e eu dele que confidenciávamos coisas que ele me contou, que eu contei para ele, que nem acho que o Edivaldo sabe, nem minha mãe sabe. Nós éramos muito amigos, muito próximos. Nós tínhamos isso. Mas uma coisa que o papai conseguia saber dividir era esse sentimento entre os filhos. Ele conseguia, não é fácil não. E mamãe, a gente percebia, porque os pequenos menores, Nádia e Rodrigo, ficavam em casa, enquanto o papai cuidava dos 3 maiores para uma viagem. Então, a mamãe é muito próxima à Nádia, muito próxima ao Rodrigo. A gente percebe, mas não existe favoritismo. Não havia uma briga entre nós, entre irmãos, dizendo assim, você ama mais ele do que eu. Pode ser que tinha, Raquel? Não sei. Eu não. Né? Não sei, eu não posso falar, eu falo por mim. Eu não tinha esse sentimento, mas tinha momentos, sim, que no meio desses 5 filhos eu tive um problema sério de autoestima baixa, complexo de inferioridade, muito sério dentro das minhas emoções, quando criança, que eu tinha uma necessidade de muita palavra de afirmação, muito abraço, muito carinho. E eu me lembro de um período meu, da minha fase dos 11 anos, 12 anos, que é a fase dessa adolescência que está em desenvolvimento, onde mais você precisa de colo, né, de pai e mãe, onde você quer mais atenção. E na hora que eu tentava arrumar um espacinho na perna do papai ou da mamãe, minha filha, a Nádia chegava, minha filha, chegava o Rodrigo, que era todo pequenininho, eu falava, meu Deus do céu, ninguém tem tempo. Mas não é porque eles não queriam tempo, é porque não tinha mesmo. Não tinha espaço, mas quem tem problemas emocionais não tratados, nós precisamos entender e ter sensibilidade de perceber na vida dos nossos filhos as suas necessidades.
E muitas vezes a correria do dia a dia não faz com que a gente perceba aquele que está sofrendo do nosso lado. E não é por maldade, gente, é correria mesmo. Mas uma das coisas que eu quero dizer para você, evite problemas dentro da sua casa, minimize os problemas dentro do seu lar. Até mesmo essa ou esse que é filho único, que tudo dá na mão, nem sempre. Não sei, hein, Stephanie, que coisa boa ser filha única, minha filha? Nem divide nada, é minha toalha, é minha cama, é tudo meu, não é assim? Mas um dia, Stephanie vai casar. Um dia ela vai ter marido, um dia, e o marido, minha filha, vai trazer uns de uma linha também. Não é assim, gente? Não vai vir as famílias, não vai vir os parentes. E aí? Isso é um exemplo, tá, Stephanie? Não estou jogando para você não, né? Mas se Deus está falando, amém. Mas é só uma ideia de como a pastora só tem a Gabi, então a gente vê realmente como que é. Agora eu vejo Náhima e Mateus, gente. Esses dias eu estava lá em casa, a alegria de ter os filhos em casa, né? Os pequenos, de 23 e 20 anos. Mateus fez aniversário, aí essa semana de férias de você, eu falei, eu também vou dar férias então. Eu vou ficar com o Mateus, aí o Mateus ali do meu lado, a Náhima do outro, aí a Náhima pegou e falou assim, nossa, você só fica aqui do lado do Mateus, tá, minha filha, vem aqui, tem outra mão aqui, minha filha, vem, minha filha, vem. Por quê? Porque nesse momento eles querem realmente, porque casaram, mas continua sendo seu bebê, não continua não? Ai, bebezinho, não é assim? Vem aqui com a mamãezinha, né? Vem aqui, você quer uma comidinha? Você vem na mão, né? A gente continua sendo, né? Quantos seus filhos estão com que idade, Cris? 20? Tá, quando você liga para ele lá em Cuiabá, ai, meu bebezinho, ai, meus bebês, né? Parece que nunca cresce, mas cresce, né? Sua mãe chama você de bebê também, meu filho? Hein, Chicão? Ah! Te chama de neném, é bem assim mesmo, viu? Então nós precisamos entender, gente, que nós precisamos evitar, né, esse lado desse favoritismo descrachado, claro, para não dar briga em casa, gente. Se vai fazer para um, faz para todos, né? Assim, minha sogra tem 2 filhos homens. E o Edivaldo está com quantos anos, meu amor? Para não errar? 52 anos, porque eu falo um a mais, ele fica, meu amor, pelo amor de Deus, 52 anos. E o outro está com 54, 55 anos. Gente, eu me lembro do dia que eles minha sogra comprou um computador para os dois. Pensa, eles estavam com seus 40 e poucos anos. Minha sogrinha falou assim, comprei um presente para vocês dois. Aí quando eles abrem o presente, assim, igualzinho, gente, sem briga, sem nada. Não é demais, gente? Estava lá, você ganhou um, você ganhou outro. Aí minha sogra, é muito bom, né? Me deu uma televisão, falei para vocês, né? Um presente de 51 polegadas, né? Minha sogra deu para mim, deu para o meu cunhado também. Olha que coisa boa. Ninguém briga, ninguém fica todo mundo feliz e assim vai. Então, se você vai comprar um pirulito, meu filho, não compra para um, não. Você tem 3, dá para 3. Né? Pense nisso, porque um sempre vai achar que é menos ou mais importante. Né, pastora? A gente tem que ter sensibilidade. Está faltando sensibilidade em nós. Você que é solteiro, vai aprendendo aí como lidar com o filho, viu? Porque você um dia foi irmão, né? Você sabe como que é ser irmão. Segundo ponto importante disso, que eu quero que você entenda, que é a inteligência emocional como fruto do Espírito. Atenta aí para mim. A inteligência emocional como fruto do Espírito. Vamos ler comigo? Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso, o aborreciam ainda mais. Aí você vê José. José era terrível, gente. Ele vai... Ele era corneteiro também, gente. Pensa no José. Lá em cima, se você for ver no 37, a Bíblia fala que José conta para o pai os erros dos irmãos. Ele era X9 mesmo. Pensa um adolescente chato, gente. Contava tudo que os irmãos faziam de errado. Aí começava, né? Aí menino, fofoqueiro, e conta tudo para o pai. E aí você percebe que José... no seu ímpeto de contar e se gabar, ele senta e conta para os irmãos os sonhos dele. Alguém lembra de um primeiro sonho que ele teve na história? Hein, gente?
Ele estava ali com seus feixes de trigo, lembra disso? Aí eram 11 feixes de trigo e um feixe de trigo no meio, não era assim? E o que acontecia com os feixes, os 11? Se prostravam diante dele. Olha, meus queridos, eu tive um sonho. Sonhei que eu estava no meio de... Aí eu dava um tapa. Aí, gente, ele mais impetuoso ainda, que ele vai e conta. Sonhei de novo. Aí os caras, de novo? Vou dar um tapa nessa cabeça. O que você sonhou? Aí o que ele sonhou, gente? Que o sol, que a lua e 11 estrelas, olha que terrível, se prostrava diante de quem? De mim. Aí até o pai, gente, até o pai Jacó falou assim, meu filho, vem aqui, vem aqui. Como assim? Eu, a sua mãe e os seus irmãos vamos nos prostrar diante... Sim, pai, sim, foi o sonho que eu tive. Você começa a perceber que diante desta imaturidade de José, por ser um adolescente impetuoso, ele começa a suscitar sentimentos de quê dentro do coração da família? De inveja, de ciúmes, de ira, de raiva, pelo sucesso que ele ia ter no futuro ainda, gente, ele ia ter ainda no futuro. Então eu quero dizer para você, o que for para o futuro, segura a tua onda, que ainda não vai se realizar agora. Tem coisa que a gente quer contar para os nossos parentes, que não estão prontos para entender o que Deus vai fazer com você. Aí você, às vezes, aconteceu muito comigo, às vezes, gente, eu gostava de contar, não vantagem, mas de sonho. De idealizações futuras. Se você for na minha casa lá, você vai ver o meu quarto de guerra lá com os meus projetos futuros. Mas não é todo mundo que entra lá não, gente. Porque é tão doido que até eu falo assim, é só Jesus para realizar esse negócio. Mas eu creio pela fé. Mas não dá, as pessoas não conseguem idealizar junto com você a sua linha de sonho e de pensamento. E não vão viver os mesmos sonhos que você. Elas não aguentam, sabe por quê? Porque o que é meu, o que é seu, então guarda para você as coisas que Deus está revelando para você agora, mas é para o seu futuro. Às vezes nós estamos aqui sofrendo problemas e perseguições, porque a gente não larga, não segura na boca aquilo que Deus confiou aos nossos corações, dizendo assim, segura a tua onda, não é para agora, é para daqui 10 anos, é daqui 15 anos, você quer contar agora. E o que acontece? Vem aqueles matar o teu sonho. Vem aqueles que tentam destruir aquele sonho. Porque uma coisa que eu vou aprendendo aqui, que ninguém aprecia gente arrogante e orgulhosa. E no caso de José, ele tinha uma arrogância imatura da idade. Ele não tinha uma experiência como eu e você, como adultos hoje, que refreia um pouco mais a língua e sabe o momento certo de falar as coisas, porque você hoje é maduro. Mas quem não tem maturidade, gente, se perde. Agora, uma coisa que eu digo para você, existem jovens maduros e velhos também insensatos. Uma das coisas que eu aprendi na vida é que maturidade não tem nada a ver com idade, tem a ver com experiência, mas experiência aprendida. Porque se você não aprender com a experiência, você vai continuar imaturo. E uma das coisas que eu vou vendo aqui através disso, que ter inteligência emocional é a chave que destrava a porta para uma vida abundante. É a chave que destrava a sua vida ter uma vida abundante. E uma das coisas que a Bíblia fala sobre esta chave, que chamamos de sabedoria, e isso é biblicamente algo milenar que nós já conhecemos, que nós definimos como fruto do Espírito. O próximo versículo está em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Você já conhece? Eu vou beber uma água, você dá um glória a Deus bem alto aí, enquanto eu bebo água. E povo pentecostal, né? Mais uma vez, só para o povo lá de casa entender. Boa. Então é o seguinte, olha aqui, a palavra do Senhor diz aqui, ó. Mas o fruto do Espírito, ele é o quê? Ele é mais o quê? Paz. Bondade.
e domínio. É tudo isso e mais um. Domínio. E uma coisa que eu aprendi que quem não governa a si mesmo não pode governar mais nada. O que faz você se autogovernar se chama domínio próprio, que faz parte do fruto do Espírito. E fruto do Espírito é caráter do Espírito. Quando você se converte a Cristo, o Espírito Santo entra dentro de você. E o caráter do Espírito que está dentro de mim faz com que eu tenha o quê? Amor, alegria, paz, bondade e assim vai. E também domínio próprio. Então, quando você disser assim para mim, meu irmão, eu sou crente até a 2ª página, alguma coisa está errada. Eu sou crente, mas a minha mão esquerda não é. Está alguma coisa errada. Eu sou cheio do Espírito, mas não mexe comigo não, não pisa no meu calo não. E uma das coisas que nós vamos aprendendo aqui, que quem tem controle, domínio próprio, é capaz de dominar suas próprias emoções e não entra em apuros por causa de reações impensadas. Se você tem domínio próprio, você consegue ter controle. E você não entra em apuros. Quantas vezes um vizinho já não foi para cima de você? Quantas vezes um parente já não foi para cima de você? Quantas vezes o patrão já não foi para cima de você? Hein, gente? Quantas vezes um amigo não foi para cima de você? E qual foi? Não precisa nem contar. Se for para ter vergonha, fica aí, minha filha. Né? Existem coisas para vergonha eterna e para glória eterna. Eu não sei se é para glória eterna ou para vergonha eterna, mas eu já tive algumas coisas, gente, que eu vou falar para você. Eu tenho até vergonha hoje de pensar. Por falta de domínio próprio. E uma das coisas que nós vamos aprendendo aqui sobre essa palavra é que se você desenvolver sua inteligência emocional, você vai saber lidar com os seus problemas. Você vai lidar com pessoas difíceis. Quem convive com pessoas difíceis, levanta a mão e dá glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, você vai tomar decisões assertivas. E uma coisa mais, tendo inteligência emocional, que é o pilar da nossa vida aqui na terra, você vai ser equilibrado. E uma das coisas que eu fui estudar sobre a pesquisadora Dana Zohar, em 1997, sabe o que ela descobriu? Em 1997, sabe o que ela descobriu? Eu vou dizer para você, ela reconheceu que há também no homem inteligência espiritual. Ela descobriu em 1900 E olha só, e essa tal inteligência que ela descobriu em 1997, seu trânsito está pela fé. E aí eu vou te dizer, desde quando você sabe que inteligência espiritual é a sabedoria do alto? Desde que você se conhece por crente, não é? E uma das coisas que é tão interessante sobre esta palavra, que a Bíblia nos ensina, que essa inteligência espiritual está vinculada à sabedoria. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Leia comigo, por favor. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Olha só. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do quê? Do pleno conhecimento do quê? Da vontade de Deus, com todo o quê? A sabedoria e entendimento espiritual. Paulo já estava falando para o seu povo, eu oro para que o Senhor derrame sobre você o pleno conhecimento de Deus. E que derrame sobre você a sabedoria do alto, a inteligência espiritual. Há quanto tempo a palavra do Senhor foi escrita, gente? E o povo está descobrindo sobre a fé agora em 1997. E nós cremos que o Senhor está falando conosco, não a sabedoria filosófica que nós estamos dizendo, nem o conhecimento em si, mas a sabedoria como fruto do Espírito. Está em Tiago, por favor, coloque aí, capítulo 1, versículo 5. Olha que a palavra de Deus diz em Tiago. E se algum de vós tem falta de quê? Peça a quem? Que a todos dá o quê? Liberalmente. Minha filha, está à vontade. Você quer sabedoria? Vou derramar sobre você sabedoria. Deus
Deus te dá o quê, gente? Liberalmente. Ele não vai reter, não. Senhor, dá-me mais inteligência, dá-me mais inteligência, dá-me mais inteligência espiritual. Não, meu filho, você não precisa saber de muito, não. O que a palavra do Senhor está dizendo? Eu quero derramar sobre você o quê? Liberalmente. Está liberado. Seja sábio, seja inteligente. É isso que Deus quer para mim e para você. Aí diz a palavra do Senhor: e não lança em rosto, e lhe será dado. Sabe o que não lançar em rosto? Tem coisas que a gente pede, gente, para Deus, ou para algumas pessoas, e que as pessoas falam: hein, eu te ajudei, hein? Eu te dei. Você não pediu? Olha, você lembra daquilo que eu fiz para você? Deus não faz isso, gente. Ele dá liberalmente. E não vai cobrar de você aquilo que Ele te entregou. Como Deus é um Deus generoso, não, gente? Um Deus generoso demais, né, gente? Pessoinha pequenina como nós. O Senhor ocultou dos sábios e revelou o quê? Aos seus pequeninos os segredos do seu coração. Gente, isso é poderoso demais. O que o pastor Aécio disse para nós aquele dia, né? Deus, Ele compartilha com pequeninos que eu e somos você, limitar, falou: eu vou derramar hoje sobre você o meu poder de plenitude e de conhecimento. Você tinha que dar um glória a Deus, minha filha. Você tinha que aplaudir aquele que está aqui neste lugar, aquele que não oculta aos sábios, mas revela-nos neste lugar. Já imaginou ocultar aos sábios, gente? Gente que fica na sala de aula estudando, quebrando a cabeça. E você está aqui, e o Senhor está derramando sobre você, sentadinho aí, revelando os seus segredos. Isso é poderoso, gente. Isso é, eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. Isso é poderoso, você saber que vai para casa alimentado. Vai sair daqui encorajado, não é porque eu estou pregando, não, mas porque a palavra de Deus está sendo ministrada aqui neste lugar. A sabedoria do alto. Uma das coisas que eu aprendo que a ciência, ela já dá sinais claros que as ações humanas, o comportamento e o desempenho estão associados a essas inclinações espirituais. Ou seja, eles vão ter que dar o braço a torcer mesmo. O comportamento, as ações humanas e o desempenho do homem tem a ver com as inclinações, o quê? Espirituais. Quanto mais espiritual você for, mais cheio de Deus você vai ser e o melhor comportamento você vai ter. Não é não, tio? Eu vou dizer uma coisa para você daquilo que Deus faz e realiza. Uma coisa linda que eu vejo aqui, os pombinhos estão ali sentados. Não estão, gente? Quem viu, quem sabe, sabe o que eu estou falando. A alegria dos pombinhos. Uma vez eu me lembro aqui no dia do jantar dos namorados, ainda não tinha ainda casados ainda. Aí eu disse: quem está arrumando, quem está aqui apaixonado? Né? Alguns levantaram timidamente. O tio pega e levanta a mão. Eu falei: nossa! E a gente sabe da história deles. Eu posso contar e eu falo com toda a alegria do coração. Aquilo que Deus fez na vida deles, eles me permitem isso, porque para mim é o maior testemunho desse ano do sobrenatural. O fora do comum, o fora das leis naturais, fora do lado humano, gente. Separados há 11 anos. E olha, a gente sabe da luta que foi, as batalhas que foram, nós somos da família, nós sabemos a luta. Um dia, a tia nem sabe disso, mas um dia, mamãe mora todo mundo numa casinha, né? De cada um tem a sua casinha. Minha avó deixou para cada filho uma casa. E eu passando por aquele corredor, um dia eu vi ela assim, cabeça curvada em cima da mesa. E eu vi a tristeza da tia. Eu lembro disso, a porta aberta. E eu passei por ali e parei ali, ela nem me viu. E eu disse: Senhor, essa tristeza vai acabar. E nós vamos ver a resposta destas orações. E ali todo dia a gente passava: Senhor, eu creio no milagre, eu creio em milagre, eu creio em milagre, eu creio em milagre. E nós estamos vendo aí os dois casados, gente, reataram, se reconciliaram, casaram lá no civil. Domingo a gente vai estar abençoando as alianças. O Senhor faz milagres.
Porque a inteligência espiritual entrou naquela casa. E não bastava só da tia Lili, não, tinha que vir da parte do tio. E quando Deus entrou para valer. Tudo que nós estamos ouvindo e vendo ali, a gente conhece as batalhas, a gente está vendo a graça do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a presença de Deus entrou ali naquele lugar. Uma das coisas que eu digo é assim, ó, emocionalmente você precisa aprender a ter equilíbrio, mas se o Espírito de Deus não entrar com domínio próprio, querido, você só vai trabalhar a emoção. Mas a Bíblia fala: corpo, alma e espírito, alma e corpo estejam irrepreensíveis, santificados em tudo, conservados íntegros. Não é isso que a palavra do Senhor diz? Irrepreensíveis, na presença do Senhor. E uma das coisas que eu creio neste lugar, que eu li isso, eu até anotei, eu falei: Jesus, olha só, a inteligência emocional em alguns aspectos é mais importante que a fé. Ó, ficou escandalizado? Porque na hora que eu vi isso, eu falei: ué, como assim? Olha só, vou repetir. A inteligência emocional em alguns aspectos é mais importante que a fé. Prova-me isso, pastora Renata. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Está aí na tela. Para a gente não perder tempo, leia comigo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e corredeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam o quê? Interrompidas, o quê? As suas orações. Tem outro versículo para você entender o que eu quero te passar. Mateus capítulo 5, 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do Senhor, do altar, e vá primeiro o quê? Reconciliar com quem? Com o seu irmão. Depois, volte e apresente a sua oferta. Vamos entender aquilo que eu disse. Olha só, se brigo com a minha esposa, as minhas orações, elas estão o quê? O quê? Interrompidas ou impedidas. Então, filho, tem que olhar por que muitas coisas Deus não está respondendo. Aí, a palavra do Senhor diz também agora, não para os casados, mas se o meu irmão teve um problema comigo, o que a palavra do Senhor diz? Ei, se você teve um problema com seu irmão, ó, deixa a oferta aqui, ó. Vai lá e reconcilia com quem? Com o seu irmão, e depois você vem aqui e traga o quê? A sua oferta, para que você seja o quê? Abençoado. Olha só, oração, está aí escrito, por favor. Oração é questão de fé. Inteligência o quê? Espiritual. Briga é questão de inteligência o quê? Emocional. Então entenda aqui comigo, ó. Se por causa da falta de inteligência emocional eu brigo com a minha esposa ou com o meu irmão, a minha fé é o quê? Paralisada. Então eu digo para você o seguinte, entendendo aquilo que eu te falei lá atrás. Por quê? Porque as emoções, ela fala mais alto do que a vida espiritual, gente. Sabe por que ela fala mais alto que a vida espiritual? Porque nós somos o quê? Seres o quê? Humanos o quê? Emocionais. O problema é que nós somos seres humanos. Ok? E por ser humano, as nossas emoções por vezes é que nos guia. Então uma das coisas que eu quero dizer para você neste lugar, é por isso que todos já perderam muita coisa, tanto dentro da fé, como dentro do trabalho, como dentro de casa. Não controlam as suas emoções. E aí, querido, acontece o que acontece dentro do convívio de todos vocês. E aí você diz assim, poxa, o culpado foi o diabo. Eu não vou falar que ele é um coitado, não. Porque ele é terrível mesmo. Só que uma das coisas que o Divaldo, meu maridão, sempre me fala é o seguinte, amor, as artimanhas de Satanás são as mesmas. Ele só muda um pouco a paisagem para que você não perceba as suas atitudes. Oh.
É. Você acha que ele está interessado? Vai que ele manda um gato preto. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: Satanás é o mesmo e age da mesma forma. Só que quando eu cedo à tentação e ajo de alguma maneira, como as pessoas dizem o seguinte: você acha que o dinheiro e o poder corrompe as pessoas? Você acha? Você acha mesmo? Não é o dinheiro e o poder que corrompe as pessoas. Ok? O que corrompe a pessoa aqui dentro é o que suscita o que já está dentro de mim. Aí o dinheiro, ele só faz o seguinte: ele potencializa aquilo que está dentro de mim. Mas se o Espírito Santo, aqueles que são do Espírito, discerne o quê? As coisas do Espírito, que são carnal, é carne mesmo, meu filho. Mas se você é cheio do Espírito, você é dominado pelo Espírito. Então essa conversa de dizer, eu e você dizer assim, eu não consegui vencer, realmente. Se você não conseguiu vencer é porque você estava sozinho mesmo. José, ele enfrentou uma mulher de frente. O menino era bonito, gente. Tinha aparência, tinha formosura. Ele enfrentou a mulher, uma das mais ricas da sociedade. Aquela mulher perturbava ele todos os dias. Não foi um momento. Era todo dia. Você imaginou, gente? Todo dia José sendo cantado pela patroa. E quando a patroa arma uma situação para ele, o que ele faz, gente? Ele cede à tentação. O que ele faz, gente? Perna para quem se quer, meu filho. Deixa a capa aí, não me interessa, mas eu vou fugir disso. Porque, ai de mim, se eu ferir o coração do Deus que eu sirvo. Ele tinha temor. Ele tinha graça. A graça do Espírito Santo de Deus. E uma das coisas, para mim encerrar essa palavra, um problema da nossa era é não saber tomar decisões. Olha só. Como poderemos ser assertivos nas decisões de nossas emoções se elas estão contaminadas pelos 5 sentidos? Olfato, paladar, visão, audição e tato. Uma das coisas que eu respondo a você é que nossas emoções são construídas pelos nossos sentidos, em especial audição e visão. Veja bem, quando eu acho alguma coisa bonita, eu não me apaixono por ela? Eu não achei o pastor Marafon? Apaixonada. Meu filho, quando vi aquele homem bonito, eu falei, é meu. Agora, uma das coisas que eu percebo é que quando achamos algo injusto, nós não ficamos tomados por revolta. Quando você vê injustiça, você não fica revoltado. Esses são os sentimentos das nossas emoções. Como ser humano, nossos sentidos são a porta de entrada das emoções. Por isso eu quero dizer para você, cuide-se. E uma coisa que é importante, do que você vê, do que você lê e do que você escuta. É extremamente você entender isso. Se você é frágil, emocionalmente, concernente à mulher, fuja de tudo aquilo que vai te fazer pecar. Se você é frágil naquilo que condiz a questão da grana, fuja de tudo aquilo que você pode. Não foge do dinheiro, não. Dinheiro é benção, gente. Mas tudo aquilo que o dinheiro pode te proporcionar. Se você é frágil em alguma área, algum sentimento, se você é frágil na questão dos vícios, sei lá, do álcool, do cigarro, será que o que você tiver como fragilidade, fuja disso. Para que você vai passar num boteco e tentar ficar sentado lá? Se você tem fragilidade nisso, aí eu vou testar. Testa não. Não testa não. Porque nós vamos cair. Porque nós somos seres emocionais. E encerro aqui dizendo para você que as emoções, elas emudecem a razão. Você tem de entender que a nossa luta é o lado esquerdo do cérebro, que é a razão, o lado direito, que é a emoção. E uma das frases que mais impactou meu coração para que a gente possa orar por você, ir para casa e orar por você hoje. Você é hoje o que decidiu ontem. É sério, hein, gente? Você é hoje o que você decidiu ontem. E nós somos fruto do quê? Daquilo que plantamos. Se você não está satisfeito com a tua colheita, observe a tua semente. Porque eu e você somos fruto do que plantamos. Você não fez faculdade. Lá quando a mãe dizia assim, vai estudar, minha filha. Vai estudar.
Porque se você não estudar, você vai se dar mal. Olha para o seu futuro hoje. Mamãe dizia isso para mim, minha filha, termina. Mas eu vou casar. Casei, tive filhos e não consegui terminar. Mas eu vou terminar, estou estudando. Vou terminar, vou. E ainda serei formada como psicóloga. Para tratar de todo mundo. Uma das coisas que eu quero dizer para você, que eu e você precisamos entender isso. Você é hoje o que você decidiu ontem. Então, uma coisa que eu quero dizer para você, tenha prudência. Porque prudência é você calcular o impacto das suas decisões. Antes de você tomar qualquer decisão, procure orar. Porque uma das coisas que eu aprendi que tomar decisões assertivas, gente, hoje é questão de sobrevivência. A gente precisa entender que as escolhas equivocadas, quem já teve escolhas equivocadas na vida aqui, levanta a mão. Quem nunca? Ok. Quem já teve decisões precipitadas na vida, gente? Quem nunca, gente? Tá tudo bem, de repente você... E uma das coisas que eu aprendo, fechando aqui, o destino respeitará o seu livre arbítrio. Vou repetir. O destino respeitará, ok? O seu livre arbítrio. Se você escolher é porque você quis escolher. Deus não vai interferir nas nossas escolhas. Por isso eu digo a você que, fechando aqui, que José aprendeu a lição de maneira mais difícil. E os seus irmãos o venderam como escravo para se livrar dele. Mas após vários anos de sofrimento, José aprendeu que nossos talentos e conhecimento vem de quem, gente? Vem de quem, gente? Vem do Senhor. E por isso é mais apropriado agradecer ao Senhor do que lardear sobre aquilo que você e eu temos. Veja bem, para mim encerrar aqui, olha que José respondeu a Faraó. Depois que ele amadureceu, depois que ele casou, depois que ele foi governo. Olha só. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Ó Faraó falando sobre ele. E respondeu José a Faraó, depois que ele se converteu, ficou crente, ficou tranquilo e entendeu. Olha só, isso não está em o quê? Em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Ele poderia se gabar de novo, não poderia, gente? Mas a maturidade no aprendizado, na dor, fez com que ele respondesse de forma correta. Isso não tem nada a ver comigo. Isso vem da parte de Deus. Eu quero que você fique sobre os seus pés, por favor. E se você pode, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Sobre isso que nós falamos hoje aqui, é importante você entender. Semana passada nós falamos sobre como você lidar com os seus conflitos. Agora, essa noite, é como você pode evitar os seus conflitos. Como que você pode evitar os seus problemas. Porque se eu e você somos aqueles 86% de causadores de problemas, o Espírito Santo precisa nos dar o quê? Qual é a palavra-chave? Olhe bem para mim aqui que a gente já está encerrando. Olha bem para mim, lindinhos. Olhe bem para mim. Qual é a palavra-chave daquilo que você entende desta palavra hoje para você sair daqui abençoado? Qual o primeiro ponto para eu e você sairmos aqui cheios de sabedoria? Além da sabedoria do alto. Qual foi o primeiro versículo que você entendeu nos frutos do Espírito? Aquele grifadinho. Autocontrole. Domínio próprio. Porque eu e você vamos ser mais felizes. E não vamos entrar em apuros, mas se nós tivermos domínio próprio. Agora, eu não preciso que você me diga. Porque só Deus conhece o teu coração. Mas a pergunta é, você tem tido domínio próprio? Não me responda. Né, minha pastora? Deus está falando aqui, gente? Né? Então, é nisso que eu quero frisar hoje aqui. Essa semana vai ser uma semana de exercício, porque nós pregamos semana passada e alguém já me disse aqui, pastora, ligar não foi fácil. Pedir perdão não foi fácil. E eu não fiz nada, hein? E eu disse para ela, eu também fiz. Meu exercício da semana retrasada, gente. Liguei para 3 pessoinhas. Vem aqui, minha filha. Sabe aquele conflito?
Sabe aquele mal entendido? Sabe aquela situação difícil lá atrás? Que foi complicado para nós aqui? E que até nos afastou? Rararará, eu não fiz nada, nem você, não quero nem tratar do assunto. A única coisa que eu quero te dizer, me perdoe em nome de Jesus. Por onde? Por WhatsApp. Se você não quer encarar, meu filho, é porque o negócio é olhar no olho, né? Meu filho, vem aqui que eu quero ter um negócio para resolver. Se você não tem essa coragem, vai para o WhatsApp, mas não é o meu caso. Porque eu ainda vou fazer uma visitinha ainda. E a pessoa me diz, vem aqui na minha casa. Não é assim? Ai, me convidou para ir para casa, agora lascou, agora eu vou ter que ir. Mas uma das coisas que é mais importante é você ter coragem. E pedir da parte do Espírito Santo, Senhor, tira de mim essa arrogância. Tira de mim essa prepotência de querer me gabar, de querer me mostrar mais aos outros. Senhor, se eu estou falando com os meus filhos, se eu estou falhando com, sei lá, com meus irmãos, sabe? Não tem isso entre os irmãos, gente? Você está lá, tranquilo, aparece com um carrão, gente. No meio de uma festa. Está lá todo mundo festejando, de repente chega você com um carrão. Aí os seus irmãos olham e... E aí fala, nossa, você comprou onde? Nossa, eu vou comprar amanhã. Semana que vem eu vou comprar outro. E fica uma competição. Mas às vezes, tem gente que é frágil, não aguenta isso, gente. Tem gente que é frágil, não aguenta, não provoca não, gente. Não mexe com quem está quieto. Fica na sua, né? Mas uma coisa que eu vejo aqui, o Espírito Santo está dizendo para mim, tenha domínio. Então eu vou te dar 1 minuto com Deus. 1 minuto. Qual foi o dia que você se perdeu? Com quem você se perdeu? Quem você feriu? Foi o marido? Foram os filhos? Os parentes? Em que você não ponderou nas suas palavras no meio de uma ira? No meio de uma imaturidade? Porque se este é o lugar para ser curado, é agora. Será que você pode, diante do Senhor, confessar isso no seu interior? E pedir perdão ao Senhor? E se você pode tentar diante do Senhor dizer assim, Senhor, eu vou ligar. Eu vou vencer essa minha falta de coragem, esse meu orgulho. E vou ligar, Senhor. E vou pedir perdão, Senhor. Porque eu quero viver a bênção do Senhor. Eu não quero que as minhas orações sejam impedidas. Eu não quero que a minha oferta no teu altar venha a ser, Senhor Jesus, cheia de manchas. Mas eu quero, Senhor Jesus Cristo, que o teu Espírito venha, Senhor Jesus, trabalhar em meu coração. Você pode dizer, Senhor, eu não consigo ainda. Então diga, Senhor, me ajude nesse momento. Eu não consigo ligar, eu não consigo reconciliar, eu não consigo falar. Mas Espírito Santo, dá-me a graça, Senhor Jesus, da temperança. Dá-me a graça, Senhor Jesus, do domínio. Dá-me a graça, Senhor Jesus, do amor. Dá-me a graça da longanimidade, da bondade. Dá-me a graça, Senhor, porque eu não só quero ser crente, Senhor Jesus Cristo, de carteira, mas eu quero ser um homem, uma mulher conhecida daquela mulher de Deus, homem de Deus, que mesmo sendo frágil, sendo machucado como José foi, abandonado, Senhor, traído, ele conseguiu achar, Senhor, positividade, Senhor, e atitude, Senhor Jesus, neste contratempo da vida e vencer todas as suas batalhas. Espírito Santo, eu quero colocar diante de Ti os nossos corações. Eu quero pedir a Ti, Senhor, que Tu venhas derramar sobre estes queridos que vieram buscar algo da Tua parte aqui nesta noite. Eu sei que se estão aqui é porque querem ser curados. Se estão aqui é porque querem ser sarados. Que toda ferida, Senhor Jesus, causada pela raiva, Senhor Jesus, amargura, que toda ferida causada pelo abandono da família, que todo sentimento, Senhor, causado por uma traição, Senhor Jesus, por um abuso, seja ele psicológico, Senhor Jesus, seja ele físico, Senhor Jesus, nós queremos declarar agora, Senhor, que está caído por terra, todo sentimento, Senhor, que não provém do Senhor. Nós não estamos aqui perdendo tempo, nós queremos ganhar tempo, Senhor, e a Tua palavra diz que nós devemos perdoar, Senhor, o nosso inimigo, Senhor, não o nosso amigo.
Senhor Jesus Cristo, então, se temos inimigos que nós mesmos causamos os problemas, Senhor Jesus, nós queremos pedir a Ti, nos dê graça para resolvermos esta situação, Senhor. E que nós possamos ter coragem, Senhor Jesus, através da cura das nossas emoções, do nosso equilíbrio, nos dê condições de tomar decisões assertivas nessa semana. Senhor, não deixe que sejamos levados pelo ímpeto, Senhor, das nossas emoções desequilibradas, mas que nós possamos ser curados, Senhor. Só o Senhor conhece a nossa infância, só o Senhor conhece, Senhor, a nossa educação, só o Senhor conhece o meio em que vivemos, só o Senhor conhece a nossa cultura, só o Senhor que conhece o nosso íntimo, só o Senhor sabe o que está guardado no nosso coração que ninguém sabe, mas e sim o Senhor. E eu quero, Espírito Santo, agora que Tu venhas abrir a mente desses queridos onde precisam ser curados, onde precisam ser sarados. Nós queremos, Senhor Jesus, declarar isso. E nós queremos ungí-los neste lugar, Senhor. Ungir, Senhor Jesus Cristo, pedindo, Senhor, a Tua graça. A graça do Senhor que restaura. A graça que transforma. Pelo poder do nome de Jesus, eu quero...